Feliz sábado, irmãos. Bom dia. Hoje é sábado e estamos terminando esse trabalho, não é? Daqui a pouco eu vou viajar e a saudade vai ficar. Pelo menos da minha parte. Espero que vocês também não se esqueçam de mim, tá bom? Eu queria dizer que já tivemos um grande sermão aqui há pouco na lição da escola sabatina, né? O Bruno, meu amigo, fez vestibular comigo de teologia há uns 12, 13 anos atrás, né, Bruno? E assim como eu, a gente desistiu de ser pastor. Fomos para o colégio, fizemos o vestibular e depois pensamos que era melhor ser pregador itinerante. E aí eu estou feliz de ver o Bruno aqui, grande talento na casa de Deus. Deus abençoe. Amém? Eu queria que abrisse sua Bíblia. Eu estou gostando dessa ideia de colocar o título aqui na tela, porque de repente tem alguém que esqueceu da Bíblia, né? O que não tem Bíblia, daí pode estar lendo ali também. Mas o verso do sermão nessa manhã está em São Lucas, no capítulo 23. Abra sua Bíblia em São Lucas, capítulo 23, em nome de Jesus. São Lucas 23, e o verso 48. Lucas 23, o verso 48. Aquele relógio está marcando 22 horas, 59 minutos. A gente vai até de manhã, então. Eu preciso saber a hora. 11, irmão. Amém. Lucas 23, 48 diz assim: e toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. É só isso. Eu queria dizer para você que de repente esse verso solto não te diz muita coisa, mas eu asseguro a você que se tem uma palavra que te diz tudo, é esse versículo. Primeiro eu gostaria de lembrá-lo que nós estamos na casa de Deus, amém? Quem veio aqui assistir o culto? Misericórdia. Amém. Quem veio aqui prestar culto? Graças a Deus. Então deixa eu te contar uma coisa. Você não saiu da sua casa com a Bíblia debaixo do braço para vir aqui para ficar olhando para pregador, que é pior que você. Você veio aqui para falar com Deus Todo-Poderoso, amém? Então deixa eu te contar uma coisa. Se você veio adorar, tem uma audiência. E quem é a audiência? Quem é a audiência? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, querubins, serafins. De repente Elias pode estar assistindo também, Moisés, Enoque, não é? E outros que de repente a Bíblia não cita, mas que desfruta da glória. Então, deixa eu te dar uma ideia, sorria. Você está sendo filmado pelos céus, amém? Imagina que lindo você se apresentar na presença de Deus, Wanda, Jorge. É perfeito isso. Então, aquieta teu coração, respira fundo e viaja com Jesus Cristo aí, tá bom? Porque você pode tudo naquele que te fortalece. Amém. São Paulo tem uma expressão que diz assim, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Segundo a maioria dos conceitos, segundo a maioria dos teólogos, essa é a obra mais forte e poderosa de toda a Bíblia, é o livro de Romanos. Você sabia que a maioria dos teólogos acham isso? Porque lá fala da justificação pela fé. O que seria de nós sem a justiça pela fé? Imagina, o Bruno falou aqui, né, sobre essa dificuldade. Imagina se nós não tivéssemos Jesus e não acreditássemos na justificação pela fé. Como que ficaria o pecado de ontem? Só guardando, só armazenando, só fazendo um histórico de pecado. Mas Deus diz assim, né? São Paulo diz, olha, se depois justificados pela fé, temos paz com Deus. Isso é perfeito, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. O homem te dá uma sentença de anos e meses, anos ou até décadas, não é? Mas Deus diz assim, olha, em 1 minuto você pode consertar as coisas. Bendito seja Deus. Isso chama-se justiça imputada. Se você estiver andando por aí, se sentindo um pecador, pare, gaste um tempo de joelho e peça a Deus sua graça abundante. Depois levante do joelho se sentindo perdoado, e você está perdoado. Aleluia!
Esse é o Evangelho, e Paulo diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Então é o poder de Deus para te salvar. E ele diz assim, ó, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre o que, irmãos? A justiça de Deus, de fé em fé, porque o justo viverá pela fé. Aleluias. Então deixa eu te contar uma coisa: se o Evangelho é poder de Deus, e você está na igreja e não acredita em mudança de vida, então você não é evangélico, né? Porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Se eu estou na igreja e eu olho os ditames bíblicos e fico achando que é utopia, que é história de carochinha, que é uma coisa lá longe, então eu não sou crente ainda. Eu posso ser apenas um ativista religioso. Mas o crente em Jesus Cristo, ele crê. A palavra é dínamos, super força, grande força. Esse é o poder de Deus, né? E na vida, imagina essa disposição que temos por parte de Deus de desfrutarmos do seu poder. Então, se tem alguém aqui se sentindo com o coraçãozinho partido ou meio desanimado, você tem a oportunidade de consertar essas coisinhas com Deus aqui e agora, para a glória do nome dele. Porque Deus quer trabalhar. E o fogo, ele quer alastrar, amém? No Evangelho é assim, tem que ter fogo. O fogo é o seguinte, ele faz parte da vida do crente. Salomão, quando na consagração do templo, Deus apareceu em forma de fogo, no meio do fogo, melhor, né? Moisés, na sarça ardente, Deus veio no fogo. No livro de Levítico 6, 5 vezes Deus exorta a congregação para não deixar o fogo apagar. 4 coisas especiais o fogo faz: o fogo ilumina, o fogo direciona, o fogo aquece, e o fogo, ou ele aquece, ou ele apaga, ou ele alastra, ou ele apaga. Então a escolha é sua. Vai deixar o fogo se alastrar? Ele diz que os seus ministros são labaredas de fogo, amém? Aleluia! Então vamos desfrutar dessa quintura que vem do céu e desfrutarmos desse poder de Deus. O verso aqui, ele vai te dizer algo extraordinário nessa manhã, né? E diz o seguinte: e toda a multidão que se ajuntara a esse espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Eu queria rapidamente fazer uma oração com você, para a gente meditar nessa palavra, em nome de Jesus. Querido Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, eu apresento a minha vida diante de Ti, Senhor. Eu dou a Ti toda a honra, toda a glória, porque só o Senhor é digno dessas coisas. Eu me humilho diante da Tua presença e te peço que, por favor, manifeste o Teu poder no nosso meio. E eu apresento a irmandade, Deus, a Tua igreja reunida. E de presente eu te peço o coração de cada irmão, para que receba a implanta semente da Tua palavra. E que possamos sair daqui com convicção, Pai, com felicidade, com alegria e com gozo, porque não há nada melhor do que estarmos diante do Senhor. Muito obrigado pela certeza do perdão, Senhor, e pela garantia da vitória em Cristo Jesus. Amém, graças a Deus. Meus queridos, para compreendermos esse verso, precisamos olhar um pouco lá atrás. No livro de Malaquias, que Malaquias foi o último dos profetas, ele termina o seu livro e nós temos um espaço vazio. Você já percebeu que na sua Bíblia, né? Ou você observa isso, que entre o Velho Testamento e o Novo tem várias páginas vazias? As pessoas dizem que ali é o período da escuridão, ou o período interbíblico que Deus deixa de falar. Então Malaquias fecha o seu livro, finalizando aquele período do Velho Testamento, e nós agora temos esse espaço entre o Velho e o Novo, que é de 400 anos de escuridão, ou 400 anos de silêncio, que Deus não fala nada para o seu povo. Você percebe isso? E de Malaquias a João Batista, dura 400 anos, sem Deus falar nada. Mas o que aconteceu nesses 400 anos? Bem, nós tivemos 4 períodos nesses 400 anos, de silêncio de Deus. Tivemos períodos de conversação secular. O primeiro período foi o período persa, né, que durou de Malaquias até 331, se não me falha a memória. E de 331 nós tivemos o período Macabeus, né, a Judéia foi dominada pelos Macabeus até 167. E de lá tivemos também o período grego, nesse meio, e depois o período romano. Então, nesses 400 anos de silêncio, nós tivemos essas dominações desses reis, dominando a Judéia. Mas Deus
Jesus Cristo, Deus Pai, não falou nada. 400 anos de silêncio. O que acontecia na Judéia durante esse período? Nós tínhamos os partidos políticos, ou melhor, os partidos religiosos, que esperavam o Messias. E esses partidos religiosos eram compostos de fariseus, saduceus, zelotes, helenistas, samaritanos, herodianos. Era esse grupo de crentes que esperavam o Messias. Então eles viviam na Judéia, na época que Jesus iria aparecer, no período romano, com 400 anos sem ouvir falar nada, lendo o livro dos profetas até Malaquias, porque não havia o Novo Testamento, você sabe disso, e eles liam Malaquias fechando ali, e de Malaquias para cá não tinha acontecido nada, mas eles esperavam a volta ou a vinda do Messias. E esses partidos, os zelotes, por exemplo, ganharam o nome de zelote porque eram muito zelosos, não é? Estava falando com o Bruno aqui um pouco sobre essas questões. Eram muito zelosos. Os fariseus, nem se falar, né? Eles tinham aquelas pequenas divergências, um dizia que Jesus que não tinha ressurreição, outro dizia que tinha, mas todos queriam o Messias. E João aparece pregando no deserto, né? Endireitai o caminho para o Senhor passar. Eis que virá aí alguém que eu não sou digno de desamarrá-lo a sandália dos pés. E ele começa a pregar, e os fariseus vai lá, os saduceus vai lá, e começa a indagar João: tu é o Messias? Não. Quem é você? É o Elias? Não. Quem é você? Eu sou a voz que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. E eles ficaram apreensivos com aquelas palavras de João. E eles diziam: nossa, então se já veio João, já começou palavra, 400 anos sem nós ouvir nada, então daqui a pouco veio o Messias, e eles começam a esperar o Messias. E Jesus Cristo de Nazaré aparece, né? Nasce em uma manjedoura lá na cidade de Belém. Pessoas que não eram da Judéia, como os 3 reis magos, vieram visitar seguindo a sua estrela no Oriente. E eles veem Jesus em uma manjedoura e eles dão 3 presentes perfeitos para Jesus, né? O primeiro, um presente de ouro para o Rei dos Reis. Aquele rei mago já profetizava que o Senhor Jesus de Nazaré era o Rei dos Reis, o dono da riqueza, o dono da prata e do ouro. E ele se ajoelha na presença daquele bebê e diz: um presente de ouro para o Rei dos Reis. O segundo rei mago apresenta a Jesus um presente de incenso para o sacerdote dos sacerdotes. Aquele rei profetizava que o Senhor Jesus era o verdadeiro pastor da humanidade. E o terceiro rei apresenta um presente de mirra para honrar o seu sacrifício. Estava profetizando que Jesus Cristo iria ser crucificado. A iluminação que vem do céu para aqueles homens é simplesmente perfeita. Eles não eram da Judéia, eles vieram de países longínquos para adorar o Rei dos Reis, o sacerdote dos sacerdotes, e o grande maitreya da vida, o Senhor Jesus Cristo, queria ser crucificado em uma cruz. Mas aqueles que esperavam Jesus, no país que Jesus nasceu, não tinham essa mesma visão. Herodes, ele ficou nervoso, ele disse: mata todo mundo, porque eu não quero um outro rei aqui. E Jesus teve que ir para o Egito, passou 7 anos e foi crescendo, e agora ele começou a trabalhar, a fazer inúmeros milagres, e Jesus foi crescendo de poder e graça, e ensinando, e falava com autoridade, e falava com força, e alguns não gostavam do que acontecia. E olha, havia uma lei romana que dizia assim, lá na Judéia tinha uma lei romana, já que eles eram submetidos ou subordinados ao Império Romano, e a lei dizia assim, pensa nisso aqui comigo. A lei tinha essa lei: se o romano chegasse na Judéia e ele precisasse de alguém para carregar a sua bagagem, ele procurava o judeu, e ele descia na rodoviária da Judéia, trazendo para os dias de hoje, e caçava um judeu, dizia: esse homem aqui que é fortão, esse irmão aqui, que achava os fortão, ele dizia: vem cá meu amigo, leva minhas malas ali, uma milha, 1.400 metros, e aí o romano ia, carregado. Esse romano, o judeu, esse romano miserável, esse romano desgraçado, um dia o Messias vai chegar, apesar do Messias já estar por lá, mas eles não o reconheciam. Um dia o Messias vai chegar, e ele vai nos tirar do jugo romano, e ia xingando e media 1.400 metros, e largava a mala do judeu. Se o judeu precisasse ainda chegar mais longe, ele caçava um outro romano para carregar a segunda milha. Vem cá, o diácono lá: não precisa, só uma... vem cá, carrega a segunda milha.
e vinha o outro para carregar a segunda missa, xingando o romano. Aí Jesus Cristo de Nazaré, que pregava o amor, a paz, ele se depara com esse povo que tinha uma lei romana que escravizava eles para carregar a bagagem dos romanos. E Jesus começa a pregar, e chega um momento que ele vem para Jerusalém, e ele fala assim: olha, ame os seus inimigos. Qual o mérito que terás em amar aqueles que vos amam? Todo mundo faz isso. Mas o grande desafio do cristianismo é ser bom para aqueles que são ruins para você. O grande desafio do cristianismo é ser bom para aqueles que maltratam você. Esse é o segredo da cristandade. E deixa eu te contar uma coisa, em nome do Senhor Jesus Cristo, irmão. É difícil amar aquele que não nos ama, não é? Não é fácil, não vamos ser sinceros que é muito difícil. Mas eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus Cristo: se você se submete a Deus, e Deus se submete a você, você vai amar. Sabe uma música que Gilberto Gil tinha, assim, me chamar de bagaço, eu agradeço, obrigado, um abraço, isso aí, até já, não é? São Paulo diz assim: considera todo mundo melhor do que você. Que forte isso! Se você considerar a tua mulher melhor do que você essa semana, não vai ter briga, não vai ter problema, não vai ter estresse, tá bom? Se teu marido tu respeitar e deixar para lá, uma semana de paz. Mas o nosso egoísmo, a nossa presunção, a gente às vezes não deixa isso acontecer. Mas esse é o segredo do evangelho: todo mundo melhor do que você. E agora o Senhor Jesus começa a pregar: se alguém te der um tapa na cara, dá o outro lado. Isso é muito forte. Os judeus começaram a dizer: nossa, que loucura é essa? Vou dar um lado para o outro bater? Se Moisés dizia olho por olho e dente por dente. Eis que foi dito: ame os vossos amigos e odeie os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: ame aqueles que vos perseguem. Seja bom para aqueles que são ruins para você. Se fizeres assim, será filho do vosso Pai Celestial. E Jesus vai pregando, e ele diz assim: olha, aí entrou num momento que feriu o orgulho deles. Se o romano te mandar carregar a mala por 1 milha, vai com ele 2. E aí deu problema, não é? Porque ele já estava escravizado dessa exploração dos romanos. Chega o Messias dizendo para carregar 2 milhas. Ele já carregava uma xingando o Giovanni. E agora ele fala: carrega as 2 sem reclamar. E eles começaram agora a maquinar um plano para matar o rei dos reis, o sacerdote do sacerdote, e o grande sacrifício vivo. E eles começaram a criar um esquema para matar Jesus. Esse não pode ser o nosso Messias. Se o Messias vem salvar a Judéia, e esse chega aí dizendo que é para carregar a mala 2 milhas, ao invés de ele tirar o jugo romano, ele está pedindo para nós ampliar. Vamos nos livrar dele, e a partir daí, esses grupos que diziam que esperavam o Messias, os herodianos, os samaritanos, os helenitas, os zelotes, os fariseus, os saduceus e mais alguns outros, esses grupos, essa igreja que congregava, que estava no sábado e que dizia: vai vir o Messias. Agora, como ele era orgulhoso, eles diziam assim: nossa, esse homem está perturbando o nosso status quo, ele está perturbando a nossa posição. Pregue, mas não viola a nossa teologia. Não é, Bruno? Pregue, mas não mexa no nosso jeito de ser. É isso que tem acontecido muito por aí. O pregador não pode mais falar de pecado, porque alguns não querem aceitar, acham que não precisa daquilo, acham que são autossuficientes. E Jesus chegou lá falando essas coisas, falou: está perturbando a nossa condição, está perturbando o nosso status quo, e nós precisamos se livrar dele. E agora aqueles mesmos que diziam que tinha a história, né, de Judá, Israel, Judá, todo aquele povo lá do passado que era gente da promessa, começaram agora a dizer que o Jesus Cristo de Nazaré não podia ser o Messias dele, porque pregava contra o que eles não aceitavam. E agora eles criam um plano, e o que chama a minha atenção é que eles eram crentes. Eles diziam que a grande salva-vida deles era a vinda do Messias. Mas, ao mesmo tempo, agora eles começaram a criar um esquema para matar o Senhor Jesus Cristo, porque eles achavam que o Messias deveria vir de outra forma, de outro jeito. E aí eles criam uma grande maquinação, e você conhece a história. E eles vão lá em Pilatos e falam que aquele lá não é o rei dos judeus e que precisa ser morto. E nós encontramos uma cena mais absurda e louca na história bíblica, porque imagina Barrabás, a Bíblia diz que Barrabás era um assassino,
era um bandido, um estrupador. Quando Barrabás chegava na cidade, todo mundo fechava a porta. Quando Barrabás passava por uma estrada, as pessoas se escondiam. Barrabás era um dos bandidos mais perigosos. E ele estava preso também. Diz a história, ou os comentários paralelos à Bíblia, que Barrabás era muito forte. Cadê o homem forte daqui? Diz que Barrabás era bem malhado, tipo Gilson, ou mais que isso, né? Desculpa a comparação, mas você é um homem de Deus, tá bom, meu amigo? É só porque seu perfil, seu filho. E Barrabás era fortão. E Jesus Cristo era franzino, magrinho, parecendo com Bento, né, Bento? Parecendo com esse menininho de Bento. E agora ele está preso. E naquele tempo, Diane, as pessoas faziam as cruzes de acordo com o perfil do indivíduo. Barrabás era fortão, ia ser crucificado porque era assassino, tinha uma cruz pesada, um madeiro pesado. Jesus Cristo não era para ser crucificado, mas os judeus criaram esse esquema para matar o Filho de Deus. Os mesmos que diziam que estava aguardando, agora já queria matá-lo. E eles apresentam a Pilatos, e a cena mais que me deixa chocado é quando Pilatos apresenta o fortão Barrabás, assassino, e o franzininho, perfeito e meigo, meu Cristo Jesus. E eles olham e dizem: solte Barrabás e crucifique esse Jesus que não é o nosso rei. Queridos, esse é o maior absurdo que podemos encontrar. Como que alguém pode se confundir desse jeito? Alguém não gosta muito que fala de diabo, mas no Novo Testamento tem 73 vezes a exortação para vigiarmos contra os ardis de Satanás. Simplesmente aquelas pessoas estavam possessas de demônio. Tem um critério em alguns da igreja, Bruno, que diz assim: é Deus, eu e o diabo. Se tratando de indivíduos, são 3. Mas se tratando de escolhas, de atitudes, só são 2. É Deus e o diabo. Nós não passamos de meros fantoches. O único direito que temos é escolher quem nos controla. Cada vez que eu abro minha boca, ou é para a glória de Deus, ou é para a glória de Satanás. O lugar que eu olho, cada passo que eu dou, cada coisa que eu ouço, ou vai glorificar a Deus ou ao diabo. São Paulo diz assim: porque a carne milita contra o espírito contra a carne, e um opõe-se a outro, para que não façais o que quereis. É como se Deus te puxasse pelas mãos e Satanás te puxasse pelos pés. São Tiago diz: aquele que tem a mente dividida pelas paixões, sente a vossa miséria, lamentai, chorai, tornai vosso riso em tristeza, lamentai e clamai na presença do Senhor. Se submete a Deus e resiste ao diabo, olha que isso, e ele fugirá de vós. São Pedro diz assim: olha, o diabo está em redor de vocês, rugindo como leão, procurando a quem tragar. Meus queridos, há uma linha muito tênue entre a fé e a tolice. Há uma linha muito tênue entre a voz de Deus e a voz de Satanás, porque Satanás ele é contrafascista. É uma coisa que eu queria até aproveitar e falar com vocês. Tem uns crentes adventistas que dizem assim: esse negócio de falar de milagre, de cura, isso é coisa de pentecostal. Deixa eu te contar. Primeiro, pentecostal para mim é baseado nos dias de Pentecostes, de igualdade e de poder, não nessas igrejas equivocadas por aí. Segundo, tudo que Satanás faz lá fora é porque Deus deve fazer aqui dentro. Satanás ele não criou nada, Gilvan. Ele imita Deus. Então, se tem cura mentirosa lá fora, deve ter cura verdadeira aqui dentro. Tu entende? Se tem vida nova lá fora, deve ter vida nova aqui dentro. Satanás ele é um imitador. Satanás não tem poder para criar nada, ele não inventa nada, ele imita o Senhor Jesus para confundir tua mente. Lembra que tem uma expressão bíblica que diz assim, que Satanás vai enganar o mundo todo e se possível você, irmã. Satanás vai enganar o mundo todo, e se possível você, Gilvan, se possível a mim, se possível você, Clarice, se possível você, irmão, porque ele tem um plano para acabar com a tua vida, com o teu casamento, com o teu ministério, com o teu chamado. Esse é o projeto do diabo. E você acha que os judeus foram usados por quem para tomar essa atitude? Por Satanás. Tá? Então vamos parar com essa ideia de que isso aqui foi eu que fiz. Tá? Isso aqui é meu mesmo, não tem isso. A psicologia pode dizer que tem, os estudiosos, os PhD podem dizer que tem, mas eu digo em nome de Jesus, baseado na palavra de Deus, que não tem. Nossas atitudes têm uma influência, ou para o bem ou para o mal. Você não tem esse potencial de assumir uma coisa neutra, aqui é minha e pronto, não. Mas o irmão está demonizando tudo. Eu preciso demonizar tudo, porque senão eu vou endeusar. Então, se eu não coloco a culpa de Satanás, é de Deus? Não é de Deus.
Satanás está por trás de todos os problemas na face da terra. Perfeito, irmão Joaquim? Todos os problemas têm um dono, é Satanás, o diabo. Então, se tu tem aquele defeito de caráter, aquele modelo que era da tua avó, da tua mãe, aquele jeitinho, aquele perfilzinho, aquela tendênciazinha, é maldição hereditária. É corrente de padrão destrutivo que vem lá de trás. Quase todas as famílias do mundo, inclusive dentro da igreja, sofrem com maldição hereditária. Tinha um avô que bebia e era prostituto, a outra era ladrão, o outro era jogador, o outro era falador, e o neto puxa, a filha puxa. Você acha isso? Parece que o meu avô, tem alguns até que se orgulha. Não, mas eu sou assim na comissão da igreja valente, porque eu puxei a minha avó. Isso você não puxou a sua avó, isso é o demônio. Aqueles que estão em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se faz novo. Então, esse conceito de que trouxe de lá de trás, isso não é teu, perfeito? Isso não pertence a Deus e nem a você. Repreenda isso da sua vida em nome de Jesus. Mas aqueles judeus, eles estavam ali, agora tomando uma atitude, dizendo: matem o Jesus Cristo, porque ele não é o nosso Messias. Ele mandou dar tapa na cara 2 vezes, ele mandou carregar milho do romano, ele mandou amar aqueles que nos odeiam. Esse não pode ser o nosso Messias. E agora, irmãos, eles começam a maquinar um plano para a morte do Senhor Jesus Cristo. Imagina a cena: solta Barrabás, pega a cruz pesada que era para Barrabás e coloca nas costas do meu Cristo, e ele sai levando uma cruz, se arrastando, que não era para ele. Aparece o Simão, o Cirineu, e o ajuda no meio do caminho. Imagina o momento do Gólgota, o momento da crucifixão. Está lá a cruz de Jesus pesada e nosso Cristo dependurado. Mas quem está matando é aqueles que dizia que amava. Quem que está matando é aqueles que dizia que esperava. Quem está matando não foi estranhos que matou, foi aqueles que tinham uma promessa. E Jesus na cruz, de um lado um bandido, de outro lado o outro. E agora pensa comigo, esses herodianos, esses samaritanos, esses grupos religiosos, esses fariseus e saduceus estavam em volta da cruz, assistindo o espetáculo. E se você der uma observada no verso, não precisa fazer isso agora, mas pode fazer em casa, no verso anterior, diz a palavra que o carrasco que estava crucificando Jesus, quando Jesus estava prestes a morrer, houve densa escuridão. Olha a cena, imagina comigo. Está Jesus na cruz, 2 bandidos do lado, esses grupos religiosos, porque alguns eram confusos, outros apoiavam Jesus, os outros, a maioria odiava, colaborava com a morte. E naquele momento acontece uma escuridão na cruz. Olha para cá, irmão, atenção, não dorme aqui em nome de Jesus. Ó, Bruno, você falou que não podia dormir, lembra? E naquele momento, eles estão assistindo, herodianos, samaritanos, fariseus, saduceus, zelotes, todo mundo assistindo, aqueles mesmos que diziam que queriam o Messias. E naquele momento eles se deparam com uma cena terrível. O sol se escurece, houve densas trevas até as 3 horas da tarde. E no meio daquela situação aparecem esses fenômenos naturais. O sol se escurece, a lua perde a sua claridade, os poderes da terra foram abalados, terremotos, rochas se rasgando. Um grande absurdo aconteceu naquele momento de Jesus na cruz. E o carrasco, ele olha e diz assim, ele provavelmente nem era crente, devia ser um romano, né? Fazia parte da hierarquia do policiamento romano, da força romana. E ele olha assim e diz: esse era o Filho de Deus. Olha para a multidão e fala: era o Filho de Deus. Imagina, não dá para fazer isso um ser normal, não poderia acontecer isso uma pessoa comum, era o Filho de Deus. E naquele momento, irmãos, tardiamente, aquele grupo de crentes descobriram que fizeram a escolha errada. Eles esperaram 400 anos de silêncio
Eles tinham todo o histórico do rei Davi, de Salomão, um profeta messiânico, Isaías, falando da vinda do Messias. Os profetas menores falavam da vinda do Messias. Todos diziam que ele viria. Estava o perfil, estava escrito, tinha a bula, dizia o jeito, que ele era humilde, montado em um jumentinho, em um burrico de carga. Todos sabiam como que seria a vinda do Messias, mas o orgulho, a vaidade, a possessão não deixou enxergar que o nosso Deus é um Deus de humildade. Aqueles orgulhosos, as pessoas que têm comportamento de orgulho e de arrogância, estão a um passo da queda, diz a palavra. Mas a humildade antecede a honra. Quem tem humildade será honrado, mas quem é orgulhoso será derrotado. E tardiamente, eles ouvem um estranho, um incircunciso gritar: era o Filho de Deus. E diz a expressão bíblica que eles naquele momento descobriram que fizeram a escolha errada. Deixa eu te contar uma coisa, querido, em nome do Senhor Jesus Cristo. A tua fé, ela é um dom. A tua obediência é dom. O teu amor é dom, porque tudo que não vem de fé é pecado. Você percebe isso? Então toda a nossa produção de boas obras é dom de Deus. O Bruno falou aqui na lição, que onda de acharmos que nós temos possibilidade de produzir algo para Jesus, que Deus não precisa de você para nada, como diz Irã. Ele só precisa da sua coerência, da sua submissão. Por que é difícil compreender? É tão fácil, mas a igreja não acontece nada, é uma monotonia, tem 30 anos, eu não vi. Irmão, Jesus está falando de milagre, eu não vi milagre. Bom, se você não viu, é o seu problema, eu estou vendo. Se você não viu, é o seu problema, eu estou vendo por aí. Ah, mas eu não estou vendo isso. Bom, é o seu problema, eu vejo. Sabe qual é o nosso problema, irmão? É que nós colocamos... um dia tinha uma sala de aula, e um professor falou assim: quem de vocês gostaria de ter 10 aí na nota? E todo mundo ficou empolgado, ele disse: eu quero 10, todo mundo queria 10. Então o pastor disse: eu vou dar 10 para todo mundo. E aí a nota é uma atribuição minha, né? Então eu vou dar 10. E levantou um aluno lá do fundo e falou assim: ô pastor, ô professor, mas o que é que nós precisamos fazer para ter os 10? Nada, eu que sou dono da nota, eu quero dar 10 para você, não, mas nós não queremos assim, porque senão não tem valor, porque é de graça, nós precisamos nos esforçar para ter os 10. O mesmo tem ocorrido dentro das religiões, né? Deus quer dar 10 para todo mundo, mas muitos de nós acham que não é assim não. Não é assim não. Eu falei no meio da semana e vou falar de novo. Ellen White diz assim, ó, e o pastor Morris Venden endossa: as boas obras separadas de Cristo são más obras. As tuas boas obras separadas de Cristo são más obras. E também ela endossa: as nossas boas obras não causam a nossa salvação, e as nossas más obras não causam a nossa perdição. Porque quando se trata de obras, ela pode te trazer moralidade. E a igreja precisa ser moral. Só que a moralidade, ela não te traz justiça diante de Cristo. Compreende isso? Salvação é Cristo, não há salvação fora dele. Então o mérito é do Senhor Jesus. Você compreende isso? Nós precisamos entender, em nome de Cristo, para a glória do nome de Deus, que Ele pode nos dar 10 aqui e agora. E onde entram as boas obras? De dentro para fora. De dentro para fora. Eu já contei isso aqui, vou contar novamente, Gilvão. Um dia, eu era caminhoneiro, e eu ia para São Paulo há muitos anos atrás. E eu vinha, e quando chegava no meio do caminho, Montes Claros ali, eu me lembro que eu parava em Montes Claros, na sexta-feira de tardezinha, e aí dizia: é sábado, eu sou adventista, eu fui criado na igreja. Mas aí no sábado eu ficava assim pensando: se não fosse sábado, eu já estava na Vitória da Conquista. Se não fosse sábado, eu já estava em Feira de Santana, eu ia dormir em casa. Aí eu te pergunto: eu guardei o sábado? Porque eu estava parado fisicamente, mas a minha mente estava viajando na Rio Bahia, na 116. É o mesmo que ocorre na maioria das coisas, compreende? Então muitos, às vezes, nos pegamos trazendo um dízimo para a igreja, para dizer que é fiel, para o pastor observar, para a associação considerar. Existem esses perfis dentro da igreja. Eu respondo 7 todo dia, eu estou bem, eu estou ok, né? Estou ok, um cabedal de doutrinas, eu me enquadro, está tudo aqui, não é? Então essas coisas são legais para te dar moralidade, mas não te dar justiça diante de Cristo.
Aí o Senhor diz assim, ó, e a pena inspirada endossa: você vai para mim, olhe para mim e sede iluminado toda a terra. Aí quando você olha para Jesus, de dentro para fora você ama os seus mandamentos. Lembra aquela expressão bíblica que diz assim: eu quero implantar minha lei no seu coração, tá? Não é externa, é interna. Me ame, e aí você amará a minha lei. Olhe para mim, você olhará para a minha lei. A lei é santa, os mandamentos é santo, justo e bom. O problema é que nós confundimos o critério. Não é eu produzir o resultado para ir a Jesus, é eu ir a Jesus para produzir o resultado. A fonte da água viva, o inefável Jesus Cristo, nos capacitará a experimentar essas boas obras de dentro para fora. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é o segredo da vida cristã. E às vezes nós nos demoramos de receber milagres e vitórias. E eu concordo perfeitamente que Deus se manifesta com quem Ele quiser, aonde Ele quiser, do jeito que Ele quiser. E não é uma palavra generalizada. Muitos têm Deus escolhe para viver com emoções, outros sem emoção. Você já ouviu falar disso? Cristianismo com emoção, irmão, e outros sem emoção. Quem lembra aqui do pastor Adilson Menegas? Só para me fazer uma comparação. Nosso pastor querido, amo aquele homem. Pastor Adilson Menegas era pastor de vocês também na época. Ele foi lá para o retiro espiritual em Barreiras, em São Desidério, da igreja adventista que tem lá. E lá tem o Rio de Ondas, Gilvan. E tem uma parte do Rio de Ondas que é manso. Mas tem outra parte que é cachoeira, irmão Joaquim. E aí eles têm a opção para andar naquele negócio. Como é o nome, Bruno? Aquilo é bote? Aquilo é uns botes infláveis lá, Gilson. E aí diz: você quer ir no bote? Perfeito, quer. Você quer com emoção ou sem emoção? E aí uns que é tímido, com medo, falou: eu quero sem emoção, meu amigo, porque eu não dou conta mais. Mas o pastor Adilson, de junto das ovelhas, chegou lá e falou: e aí, pastor, você quer com emoção ou sem emoção? Pastor: eu quero com emoção. E aí ele foi, e com emoção, colocaram ele naquela parte que tem as cachoeiras, meu amigo. E o pastor Adilson, ele morreu ali dentro daquele bote, porque voava e batia, e a água entrava, e ele se desesperava. E foi 5 minutos com muita emoção. Veja, queridos, o Bruno falou algo aqui na lição que é interessante. Não há um padrão. Tem gente que Deus escolhe viver com emoção. Sabe aquele que Deus ama mais? Às vezes Ele até permite sofrer mais. Então esses é o que Deus diz: a tua vida é só de 70, de 80, tem um prazo de validade, eu vou te escolher viver com emoção. E aqueles que Deus escolhe viver com emoção, às vezes tem aquelas tribulação, aquelas cachoeiras, aquelas cascatas, aquelas coisas, mas é Deus no controle. Deus no controle. Agora tem outros que Deus dá uma vida mais razoável, tranquila, e de repente essas pessoas não passam por tanta tribulação. E às vezes a gente não compreende isso, mas o fato de ver pessoas que têm emoção e que também têm resultados, e nós não temos, não significa que Deus não está em ação, não significa que Deus não está na ativa, não significa que Deus não está agindo. Ele tem o controle da tua vida, Ele está totalmente no controle, Wanda. Totalmente no controle, irmãos. 100% no controle. Então, Deus continua trabalhando dentro da congregação. Nós precisamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, compreender que cristianismo sem poder não é cristianismo. É ativismo religioso. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, não nos confundirmos, irmãos, e acreditar plenamente, 100%, que nada acontece sem o consentimento de Deus. Mas como que é isso, irmão? Paulo diz assim, ó: eu sei estar contente em naufrágio, em prisão, em tribulação, em ameaça, em falsos irmãos, em problemas, mas eu sei também ser feliz. Paulo, o mesmo que passava fome, o mesmo que era atribulado, passava pela rua, a sombra curava pessoas. Passava pela rua, tocava a mão, as pessoas eram curadas. Era um grande, ressuscitou mortos. Pedro, homens de Deus. Aí eu te pergunto: será que esse evangelho é um histórico lá detrás? É científico para você olhar para lá e dizer que não pode viver mais isso? Não. O nosso problema, queridos, é que nós passamos muito tempo conversando uns com os outros e pouco com Deus. E talvez é por isso que nós não vivenciamos algumas coisas que Deus quer nos dar. Ele está batendo na porta. Sabe qual é a coisa que mais me assusta em ser evangélico? Não é nem ser perdido. Eu não vou ser perdido em nome de Jesus Cristo, porque Deus me fez uma promessa. Ele me escolheu no ventre da minha mãe. Lembra que eu te falei quarta? Disputei entre 680 mil possíveis crianças. 11 quilômetros de criança, 11 vezes uma por cima da outra, e eu ganhei. Então eu sou um projeto de Deus. Você teve essa mesma disputa. É um projeto de Deus.
Eu sei que eu vou estar lá e você também, em nome de Jesus Cristo. Agora, sabe o que mais me mete medo? É se Jesus abrisse a porta do céu e dissesse: dá uma espiadinha, Jean, dá uma espiada. Olha o que eu tinha para você, jovem. Olha o que eu tinha para você. E você preferiu as coisas seculares e não viveu isso. Para mim, a maior decepção, Bruno, para mim será saber que Deus tinha um projeto tão grande e eu não experimentei, Gilson. É aquela palavra que nós usamos aqui, passar batido. Eu não quero passar batido. Eu quero tudo que Deus me deu. Então deixa eu te contar uma coisa. Eu acredito em tudo que é de Deus e que Ele mandou na sua palavra. Eu quero tudo que é meu. Eu acredito em tudo que Deus propõe. Eu não duvido de nada. E em o nome do Senhor Jesus Cristo, essa nossa coerência espiritual vai nos ajudar a enfrentarmos os problemas que virão pela frente. Essa expressão bíblica, ela faz de certa forma uma alusão para o que iremos passar no futuro muito próximo. No futuro muito próximo, diz a pena inspirada que a nossa fé vai ser posta em revista. Diz que muitos de nós experimentaremos momentos decisivos para dizer sim ou não. E nós precisamos ter muito cuidado para não fazermos a escolha errada. Essas pessoas fizeram a escolha errada e tardiamente descobriram que mataram simplesmente o dono do universo. Imagina essa situação. E agora, quando descobre pelo estranho, o carrasco ali dizendo: era o Filho de Deus. Diz a expressão bíblica que eles saíram, voltavam, na minha expressão na King James, 400 anos, a mais antiga depois da Septuaginta, diz assim: eles saíram correndo e batendo nos peitos. Meus queridos, olha, essa atitude de bater nos peitos em sinal de desespero era antigo na Judéia. As pessoas tinham isso quando alguém morria, quando perdia alguém que amava. Vou te dar um exemplo. Tinha um médico em Curitiba que ele tinha um filho que estudava em São Paulo medicina, e ele era um médico muito famoso na capital de Curitiba. E um dia ele recebeu uma ligação 2 horas da manhã, que ele era um grande cirurgião, e alguém ligou e falou: doutor, tem um jovem num carro que capotou e está dentro das ferragens, precisa desesperadamente, foi feito o resgate, precisamos levar para o médico, e não achamos nenhum. Por favor, o senhor pode vir fazer o plantão e atender esse homem? Ele falou: olha, meu amigo, nesse momento eu só atendo particular, o meu plantão acabou mais cedo, eu só atendo na minha clínica particular. E cobrou um absurdo para atender aquele jovem. E, infelizmente, o jovem morreu, porque ele não atendeu sem dinheiro. No dia seguinte, vendo o jornal, ele leu da morte e descobriu que aquele jovem era o filho dele, que estava fazendo medicina em São Paulo e morreu. A história diz, verídica, que aquele homem enlouqueceu. Ele passou de bater nos peitos, ele quase se mata, ele enlouqueceu por saber que por negligência médica deixou seu filho morrer. Sabe o desespero desse homem, irmãos? O que aconteceu aqui foi parecido. Tardiamente, aqueles infelizes descobriram que mataram o Senhor Jesus. Tardiamente eles descobriram que deixaram o orgulho falar mais alto, deixaram os conceitos e preconceitos falar mais alto, e agora diz que eles saíram de lá desesperados, em pranto. Na minha Bíblia diz em pranto, e batendo nos peitos, um sinal de desespero, de quase suicídio, um sinal que é indescritível. Batia nos peitos e saíram correndo desesperados, porque mataram o Senhor dos Exércitos, o Rei dos Reis. Fizeram a escolha errada. Pedro pregou 7 semanas depois, e diz que alguns comentaristas dizem que alguns desses uns que ajudaram na morte de Jesus se converteram no sermão de Pedro. Mas o certo é que Ellen White diz que um dia meu Jesus voltará em glória e majestade, e quando ele voltar para te buscar, haverá uma ressurreição especial. Não é especial pelo fato de ser boa, é porque diz o Espírito de Profecia que vai ressuscitar Herodes, vai ressuscitar os fariseus, os saduceus, os samaritanos, os herodianos, os zelotes, aqueles miseráveis que cuspiram na face do meu Jesus, aqueles demônios que falaram: tu não é o Filho de Deus, desce da cruz. Eles ressuscitarão e verão a glória daquele Deus, do meu Rei que ele julgou, e ressuscitarão apenas para sofrer mais uma vez, para aprender a respeitar, viu? Porque o Evangelho é respeito.
Não vem com oba-oba, não vem com onda, com o teu jeitinho, achando que aqui na igreja tem que te aceitar. Ah, mas eu vou adaptar a igreja porque o perfil daquele um lá tem que ceder para ele. Não tem que ceder, o evangelho ele é original. É você que tem que se submeter. É você que tem que quedar diante do Senhor. Nessa onda de, se não tiver um plano A, Deus não te ganhar no plano A, Ele vai achar um plano B mais suave para te alcançar. Não, Jesus é original. É você que tem que mudar seus planos e submeter a esse Deus. A palavra diz que quando Jesus vier em glória e majestade, esses demônios, filhos do diabo, porque São João diz assim, que o diabo é que vive pecando. Então todo mundo que anda pecando é filho de Satanás naquele momento ali, criatura de Deus, mas está servindo ao diabo, então é caracterizado como filhos do diabo. Esses filhos do diabo vão ressuscitar e vão descobrir uma vez mais e sofrer, descobrir, nossa, nós tínhamos uma promessa desde lá atrás, 6.000 anos de promessa e vacilamos. É isso que vai acontecer. Deixa eu te contar uma coisa, querido irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Há um engano tão tremendo nos dias de hoje. Satanás, o mesmo diabo que estava lá na cruz, ele está aí, andando por aí, planejando dar cabo da tua vida, uma bala perdida, um acidente de moto, é um problema, sabe, é tanta coisa que Satanás tem de plano para minar a vida do jovem, sabe, é loucura. Estava vendo outro dia um jovem andando numa rua e viu uma menina tão bonita, e a menina olhou para ele, e ele olhou para a menina, lá em Bauru, em São Paulo, vi isso um mês atrás, e ele se envolveu com a menina, e ele gostou dela, ela gostou dele, viraram namorado. 15 dias depois, na cama do motel, ela disse, eu queria te contar uma coisa, e ele falou, nossa, vai me contar uma coisa boa, e ela começou a conversar com ele, e disse, olha, eu sou soro positivo, eu tenho HIV, e ele ficou doido, né, e ele não era cristão, e ele falou, tudo bem, tá bom, vamos nos encontrar amanhã de novo. Ele trouxe uma arma, e lá no motel ele matou essa menina que enganou ele e colocou AIDS nele. Então o rapaz que há um mês atrás era tranquilo, em paz, robusto, sadio, agora estava um mês depois de AIDS, preso, 20 anos de prisão, dentro de uma grade com AIDS, porque vacilou. Não se engane, meu jovem, o plano do diabo é ver você no fundo do poço. Triste. Um pastor da nossa igreja, 60 anos de idade, andando em Campinas, num domingo de manhã, num ponto de ônibus, duas menininhas bonitinhas, apertadinhas, sabe aquelas roupinhas rachadas que você olha, né? E a tendência do homem, né? O homem tem um instinto de caçador. Se ele pudesse, ele invocava em toda mulher que ele vê na sua frente. Não tem. José Martins disse que todo homem tem dentro de si um assassino, um adúltero, um bandido, um ladrão. Todo mundo. Ninguém aqui é bom. Não tem bom. Foi feita uma pesquisa, o que é que mais sensibiliza uma mulher? E na pesquisa disseram que era o choro de uma criança. A criança chora, a mulher quer chorar também, lacrimeja o olho. A mesma pesquisa foi feita com o homem. O que é que mais deixa a pupila do homem dilatada? O corpo de uma mulher. Então, irmã querida, quando você bota uma roupinha apertadinha, porque você às vezes, aqui é tipo assim, né? Na igreja eu sou assim, mas lá fora eu sou assado. Você vai se tornar um instrumento de cobiça e vai chamar a atenção dos homens lá na rua e eles vão pecar por sua causa. E você não vai para o céu assim, porque Deus não vai levar para o céu você assim. Você está sendo um instrumento do mal para levar as pessoas para o pecado. E esse pastor, 60 anos, viu uma menininha apertadinha, bonitinha, da tomara que caia, né? E ela deu a mão, o carro dele, ele estava indo para sua casa, em uma rodovia nas margens de Campinas, e ele deu a carona para essas duas meninas. E uma dessas meninas ficou em um ponto, a outra foi mais para frente. Quando ele chegou lá na frente, a outra disse assim, por favor, pastor, entre. Ele até se apresentou. Não, ele até se apresentou. Entre. E ele entrou e fez um lanche com ela e daqui a pouco estava se envolvendo com ela. E ele adulterou com essa menina. Quando ele estava deitado na cama, depois do adultério, a menina pegou a habilitação dele, o nome completo, e usou o telefone dela para falar com uma amiga dela, que viu pastor da igreja adventista do sétimo dia. Ele havia dito que era pastor, mas não adventista. E aí ele disse, que lindo. Ligou para a amiga dela, que era uma ex-adventista. E disse, filha, quem é fulano de tal? Ele falou, esse é o pastor da igreja da minha mãe. Aí ele falou, eu acabei de comer ele aqui na minha casa. Queridos, presta atenção nisso em nome de Jesus. Satanás tem um plano. Pelo amor de Deus, que cristianismo é esse que não enxerga? Tem uns que dizem assim, não fala no nome desse homem aqui que eu não gosto.
Querido, Satanás está roubando, matando e destruindo. É o mesmo demônio que estava lá na margem da cruz, incitando aqueles grupos religiosos para matar o Senhor Jesus. Itabuna, eu vou trazer para perto de você Itabuna. Pregador, homem de Deus, 63 anos. Pregador, famoso em Itabuna. Não vou dizer o nome aqui não. Pregando, mas aí depois descobriram que viram ele entrando em um motel. Por que esse homem está entrando no motel? E começaram a pesquisar e descobriram que ele entrava no motel, mas não era com mulher, ele entrava com homem, com travesti. Lembra que eu falei que tem maldição hereditária? Aquelas ondas lá de trás, aquela corrente de padrão destrutivo. Pregador famoso. Pensa no pregador famoso aqui. Ele era o cara. E aí ele entrando com homens no motel. E aí as pessoas viram, mas deixaram por isso mesmo. Está pregando em uma igreja grande, central de Itabuna. Tem uma menina lá que era garota de programa, sentada com a avó, que era ex-adventista. Ela está lá sentada. E o homem aqui pregando, o irmão pregando e todo mundo ouvindo, e a igreja animada. O mesmo irmão que viram entrando no motel, a menina diz: vovó, aquele é o pastor de vocês? Não, o pregador, irmão Carlos. Ele é meu cliente. Eu falei: meu Deus do céu, ele é meu cliente. E aí a avó disse: você está endemoniada, menina? Aquele é o irmão Carlos. Esse homem é um homem de Deus, ele é meu cliente. Pouco tempo depois foram constatar e descobriram que ele era cliente da menina. E como se isso não bastasse, ele pegou AIDS também. E agora a pobre da esposinha dele, que não tinha nada a ver, uma crente em Jesus Cristo dentro da igreja, fazendo tudo para ir para o céu, esse filho do diabo vai lá e coloca HIV na mulher, e ela está morrendo, os dois sentados magrelos, porque essa onda de que tem coquetel e que segura, isso é um esquema também de Satanás, para dizer: não, fica tranquilo, vai lá no adulterinho, esquece as coisas, esquece a camisinha, não se preocupa muito não, se der errado você tem um coquetel. Deixa eu te falar uma coisa, eu fiz uma pesquisa, e o ano passado morreu 35 mil pessoas de AIDS no Brasil. A cada 40 minutos, agora que eu estou te falando aqui, tem uma pessoa morrendo de AIDS ali. Mas por que não falam nada? Porque a indústria, da camisinha, da cachaça, do álcool, do cigarro, das festas, se falar isso, as pessoas vão parar de ir para o em Salvador aqui no carnaval. Tinha um teste rápido de AIDS, em 10 minutos se constataram 18 aidéticos pulando no carnaval. Por que você está falando mais dessas coisas? Não? Porque hoje o grande problema, um dos grandes esquemas de Satanás é esse. Você pode continuar na igreja, você pode continuar bonitinho na igreja, mas você também não tem problema se você mira aquela menininha do shortinho apertado da rua de trás. Não tem problema você ver aquele menino malhado que vai para a academia na rua da frente. Aí o plano do diabo é te deixar no meio do caminho, porque ele sabe que o fogo não tá alastrando e nem está apagando, você está assim. É o crente denorex, é o crente meia boca. Eu não sou nenhuma coisa nem outra. Eu estou na igreja, mas eu também gosto de olhar porque é legal. Eu clico aqui do lado do meu computador e tem aquela menina sexy na minha frente. Eu vou para ali e vejo aquela outra que rebola. Eu vou para lá. Aí Satanás diz assim: está tão bom, porque você não cresce, estou minando você. Aí você não vai chegar a lugar nenhum. Você fica no meio do caminho, você tem as suas reservas, suas reservinhas, e essas reservinhas te levam para o inferno. É essa raposinha. Lembra da história das raposinhas? Eu já estou terminando, tá bom? Na antiga Judéia, tinha as pessoas que plantavam os parreirais de uva. E as parreiras de uva chegou um momento que estava tendo problema. Ela florava, mas não brotava o fruto. E eles ficaram preocupados: o que é que vamos fazer que o parreiral não frutifica? E eles trouxeram os agrônomos da época, trazendo para os dias de hoje, eles constataram que o problema dos parreirais era que entrava raposinhas e roía o pé da parreira, e o broto ficava descascado. Sabe aquele calho lá embaixo? Ficava ruído, e ela não tinha condição de produzir os frutos. Aí ficava naquele meio de caminho. Ele falou: quer resolver o problema? Cerca o vinhedo de cercas de pé no chão, irmão. Pé no chão, essa cerquinha juntinha. E eles começaram a fazer aquela cerca para a raposinha não entrar. Quando a raposa deixou de entrar, as parreiras começaram a florar, a brotar, e a uva famosa da Judéia começou a prosperar. O mesmo ocorre conosco. Sabe, ele não coloca grandes coisas na nossa frente, porque sabe que o grandão você não vai. Mas o pequenininho, eu não adultero, mas eu gosto de olhar. Eu não vou para o adultério, mas eu fico observando esse meio de caminho, porque antigamente nádega de mulher era motivo de vergonha. Hoje é o cartão postal.
Satanás é tão rebaixado que ele pegou as partes íntimas do homem e da mulher para valorizar, e aí agora, né? Você vê mulher sexy andando na rua, homem sexy andando na rua, e tá uma desgraceira, todo mundo olha para todo mundo. Todo mundo olha para todo mundo. E como que vamos chegar no céu desse jeito? Presta atenção, queridos, eles fizeram a escolha errada, porque eles não tinham uma relação com a palavra. Mas se nós tivermos relação com a palavra, o nosso caráter vai ser moldado o caráter do Senhor Jesus, irmã. E nós vamos andar como Jesus andou, falar como Jesus falou, fazer como Jesus fazia. E agora descobriram tardiamente que por conta do desleixo, da distração, perderam a graça, perderam a oportunidade, e Satanás foi vitorioso ali na beira da cruz, porque induziu pessoas, mas os seus dias estão contados, ele está acorrentado, humilhado, derrotado, porque o sangue de Jesus é sobre a tua vida, o sangue de Cristo é sobre as nossas vidas, e no sangue de Jesus há poder. Há poder para transformar, há poder para mudar, há poder para moldar, há poder para direcionar, há poder para santificar, porque Ele é o nosso Pai que te ama e quer te ver sorrir, e de você Ele não vai desistir. Então levanta a cabeça. Jesus Cristo está vivo, não se esqueçamos disso. Ele é amor, Ele não vai nos abandonar. Jesus morreu na cruz, mas em 3 dias Ele ressuscitou, vitorioso ressuscitou. Após 3 dias ele voltou à vida, e hoje ele vive em cada lar representado aqui, e também se encontra no coração compungido e entregue. Então proclamemos por aí fora que Jesus de Nazaré, glorioso e triunfante, Deus conosco está. Ele é o Senhor Jesus Cristo, o autor da nossa fé, e que um dia voltará. Voltará para levar a igreja, voltará para levar o seu povo, Ele voltará em glória e majestade, e a vida de poucos dias se tornará em vida de muitos dias. Ele virá com as nuvens e todo olho verá, e nós subiremos com o Pai para a santa cidade, e lá viveremos eternamente. E não haverá mais dor, nem pranto, nem clamor, porque as coisas velhas passaram, eis que tudo se fará novo. Senhor Jesus deseja casar em você, e Ele te convida para esse banquete do casamento. Bem-aventurado são aqueles que participarão das bodas do Cordeiro lá na santa cidade. O Senhor preparou uma cidade que espera por nós, os seus fiéis. João em visão contemplou, quando a Pátimo no exílio ele foi, seus grandes muros eram de jaspe, e a cidade de ouro maciço. Um dia nós desfrutaremos da glória, amém, irmãos? Um dia nós estaremos na glória, um dia nós veremos Jesus face a face, e o abraçaremos e o beijaremos, e correremos nas ruas da cidade celestial, e veremos grandes personagens bíblicos que lhes chamam a nossa atenção. Eu gostaria, depois de ver Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, meus parentes que jazem na sepultura, eu quero ver Paulo, baixinho, cabeçudo, meio manco, sabe? Mas um grande herói do Senhor. E depois que eu ver Paulo, então um abraço apertado, eu quero ver Jonas. Meu amigo, você é muito intrépido, muito ousado, dentro do ventre do peixe, clamou a Deus e Deus fez vomitá-lo na praia. Eu quero conhecê-los, eu quero ser amigo desse povo, mas eu também preciso chegar lá tendo história para contar, porque lá na cidade celestial não vai chegar quem não tem um histórico aqui na terra. Para chegarmos lá, precisamos ter história. João viu um grupo de indivíduos redimidos que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, e ele perguntou: Senhor, quem são esses corajosos? Aleluia. E ele diz: esses são os que vieram, os que se formaram na escola do pecado, esses são os que venceram a besta e a sua imagem, não adoraram a Satanás, esses são aqueles que não se enganaram, esses são aqueles que fizeram a escolha certa, esses são aqueles que não se deixaram nem comprar nem vender, que tiveram uma posição e disse: eu estou firme e nada e nem ninguém vai me distrair, eu tenho uma posição, eu estou com Cristo e vou não abrir, eu sou mais Jesus. É você e eu, é nós, em nome de Cristo, é essa igreja que subirá para a eternidade. Que o Senhor Jesus Cristo de Nazaré te dê esse mérito, os méritos de Cristo na tua vida, amado. E lembre-se de uma coisa: Deus está sempre com você. Nada te separa desse amor, nada vai tirar Jesus da tua vida, todo o sofrimento acabou, vai caminhando com Jesus até o fim. Eu sei que nós nos alegraremos muito por ter esse caminho a seguir, então vamos seguir com força, com confiança.
Passará as cenas desse mundo, irmãos. E quando Ele voltar, precisa nos encontrar em ação, lutando pela causa do Evangelho. Na ativa, em nome de Cristo Jesus. Que o Senhor Jesus Cristo de Nazaré possa te dar essa graça maravilhosa, a mim e a você. E estamos juntos e misturados, rumo à cidade celestial, em nome de Jesus. Oremos, por favor, erga sua mão direita em intercessão por a vida daqueles que creem, por as nossas vidas, por a sua vida. Pai Todo-Poderoso, Deus eterno que está no céu, Tu levaste sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, Senhor. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ti lá na cruz, e pelas Tuas chagas somos sarados. Amém. Isso sugere que tudo novo se fez, tudo novo se fará. Não mais dor, não mais pranto, não mais tristeza, não mais desgosto, Senhor. Porque o Teu Evangelho é uma mensagem que diz que quem é mau pode ser bom. A Tua palavra é uma mensagem que diz que quem estava triste agora pode se alegrar. Quem estava enfermo pode ser curado. Quem andava infeliz agora pode ser feliz em Cristo Jesus. Por favor, Deus, dá unção de alegria dentro da Tua congregação. Unção de renovo, Pai. Unção de autoridade. Oh, meu Deus do céu, que lindo, Pai. Nós Te amamos tanto, Senhor. Ainda que nós sejamos fracos e decepcione, Pai. Mas Tu conheces os nossos corações e todo mundo aqui Te ama de coração, Senhor. Implanta a Tua lei nos nossos corações. Nos livra da dúvida, da confusão. Em nome de Jesus, não nos deixe fazer a escolha errada como fizeram esses judeus do passado, Senhor. Nos ensina a andar na Tua presença. Faz morrer a nossa natureza terrena, Pai. Muda nossas vidas em nome de Jesus. Tem misericórdia de nós. E eu Te peço, Pai, por favor. Foi dito aqui na quarta-feira à noite que no sábado que viria seguinte, nós não seríamos mais os mesmos. Se há alguém aqui que ainda não foi mudado, ainda não foi libertado, ainda não foi curado, como diz a Tua serva na pena inspirada, que até ao sair da igreja ainda tem uma bênção final, que elas possam receber essa bênção mesmo no finalzinho do culto e sentir a sua vida transformada em Cristo Jesus. Muito obrigado pela certeza do perdão e pela garantia da vitória no Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus.